O sol nasce e a luz dourada começa a pintar a imensidão. Ao longe, silhuetas se movem lentamente sobre a relva alta. É a savana africana, um palco natural que há milênios hipnotiza exploradores, cientistas e amantes da vida selvagem. Aqui, cada forma no horizonte é um ícone. Girafas deslizando pelo campo, elefantes que moldam a paisagem com sua força, e o soberano de todos, o leão, cuja presença impõe silêncio e respeito. Este é o retrato que o mundo aprendeu a admirar, uma vitrine de poder e grandiosidade. Por séculos, este cenário moldou não apenas a fauna, mas também a cultura e o imaginário humano. Para os povos originários, a savana sempre foi mais do que uma paisagem, um território sagrado, fonte de conhecimentos, rituais e tradições que atravessam gerações. Muito antes das câmeras, suas formas já ganhavam vida em pinturas rupestres e desenhos que buscavam compreender os animais e seus movimentos. Com o tempo, exploradores e fotógrafos eternizaram essas paisagens em imagens que percorreram o mundo, consolidando a savana africana como um ícone da natureza selvagem. Aqui, as estações de chuva e seca marcam o ritmo da vida. É nesse ciclo que manadas percorrem distâncias inimagináveis, que rios desaparecem e depois voltam a correr, que predadores esperam o momento exato para agir. O que parece uma coreografia perfeita é, na verdade, o resultado de milhões de anos de equilíbrio e adaptação. Um sistema em que cada ser vivo, do menor inseto ao maior mamífero, desempenha um papel essencial. Entre força e delicadeza, a savana guarda seu segredo mais profundo. A vida que se renova, mantendo o ciclo eterno da natureza. Mas, e se eu dissesse que longe dos holofotes internacionais existe outra savana, diferente, mas igualmente fascinante? Uma terra que, em silêncio, guarda um segredo. A maior riqueza que um ecossistema pode ter não está no tamanho de seus animais, mas na diversidade de suas formas de vida.
Este é o Cerrado brasileiro, vasto, resiliente, misterioso. Uma savana tropical que se estende por quase um quarto do território nacional, abrigando milhares de espécies, muitas das quais não existem em nenhum outro lugar do planeta. O Cerrado é um bioma de contrastes. Na seca, sua vegetação retorcida e o solo avermelhado revelam uma paisagem que parece árida, mas que esconde raízes profundas e rios subterrâneos. Na época das chuvas, ele explode em cores e sons, revelando a impressionante capacidade de regeneração de seus ecossistemas. Aqui, a grandiosidade não ruge, não ergue trombas, nem se impõe metros acima do chão. Aqui, ela se revela nos cantos das aves, no voo delicado dos insetos, nas tocas ocultas e nas flores que pintam o cerrado. O espetáculo da vida acontece em escalas menores. Mas com um detalhe que o torna incomparável. A densidade e complexidade de sua biodiversidade. Enquanto a savana africana encanta pelo impacto visual imediato, o cerrado conquista por camadas, cada uma revelando novas espécies, novas histórias e novos segredos. Este não é um duelo para decidir qual savana é a mais forte, a mais bela ou a mais grandiosa. É um confronto de visões, um convite para olhar além do óbvio. De um lado, a savana africana, símbolo mundial da vida selvagem, um território grandioso onde vivem os maiores animais do planeta. Do outro, o Cerrado brasileiro, menos famoso, mas dono de uma riqueza natural surpreendente. É a savana mais biodiversa do mundo, abrigando milhares de espécies únicas de plantas, aves e insetos que não existem em nenhum outro lugar. Separadas por oceanos, unidas pela mesma lógica da natureza, ambas revelam que a verdadeira grandeza não está no tamanho dos animais, mas na complexidade da vida que abrigam. Porque, no fim, o que define a força de uma savana não é o espetáculo que ela oferece aos olhos, mas o equilíbrio silencioso que sustenta tudo o que existe. Mas, afinal, o que é de fato uma savana?
Antes de compararmos esses dois mundos, é preciso entender a base que os une: o conjunto de condições, desafios e adaptações que dão origem a um dos ecossistemas mais fascinantes do planeta. Uma savana é muito mais do que um campo aberto. É um lugar onde a vida aprendeu a conviver com os extremos. O ritmo aqui é ditado por ciclos implacáveis. Meses de seca intensa alternam-se com chuvas que transformam completamente o cenário. As árvores não se amontoam em florestas fechadas. O gramado domina a paisagem, e sol, fogo e água tornam-se os arquitetos do destino de cada espécie. Sob essa aparência simples, existe uma complexa mecânica de sobrevivência. Raízes buscam água a dezenas de metros. Folhas economizam cada gota de umidade. Sementes esperam o momento certo, o calor do solo e a passagem das chamas para finalmente germinar. É um ciclo de apagamento e renascimento que se repete há milênios. A savana africana se estende em planícies que parecem infinitas. Palco das grandes migrações, onde manadas se movem em massa e encontros espetaculares definem a paisagem. É aqui que gigantes e pequenos compartilham o mesmo território. Elefantes cruzam o caminho de zebras e avestruzes. Bandos de pássaros acompanham o ritmo das manadas em movimento. E predadores atentos observam à distância cada gesto e som. A vida pulsa em equilíbrio entre alianças sutis e disputas silenciosas, revelando a complexa teia que sustenta esse mundo de contrastes. O Cerrado brasileiro, por sua vez, responde com outra face da mesma lógica: um mosaico de campos, veredas e matas de galeria. Suas árvores tortuosas e cascas grossas escondem uma diversidade surpreendente e, ocupando cerca de 1/4 do território nacional, é reconhecido como a savana mais rica em biodiversidade do planeta. O fogo é uma palavra-chave nesse enredo. Quando natural, ele renova, queima matéria seca, devolve nutrientes ao solo, abre espaço para novas gramíneas e desperta sementes que precisam daquele calor. Mas o fogo provocado pelo homem é devastador. Ateado sem controle, usado para pasto ou por negligência, destrói habitat, interrompe corredores naturais e consome um patrimônio que levou séculos para se formar. A partir daqui, seguiremos em meio às espécies e suas estratégias, descobrindo como cada forma de vida encontra seu espaço nesse grande jogo de resistência. Neste duelo, não existem vencedores, apenas histórias de sobrevivência, de beleza e de um instinto comum que une todas as savanas: o de continuar existindo.
Entre os capins dourados das vastas planícies da savana africana, um caçador silencioso observa a paisagem. À primeira vista, ele até poderia enganar. Brinca, rola, demonstram afeto uns pelos outros e parecem simples cães se divertindo. Mas basta um olhar mais atento para perceber. Por trás desse comportamento descontraído, há uma sociedade extremamente organizada. Esses são os cães selvagens africanos, caçadores sociais, disciplinados e surpreendentemente leais. Cada membro da matilha tem sua função e nada acontece por acaso. Aqui, o instinto e a estratégia andam lado a lado. Nenhum age sozinho. Essas feras podem perseguir presas muito maiores do que eles, enfrentando até gigantes como os gnus. Em equipe, cercam, cansam e isolam o alvo. É uma estratégia baseada em resistência e cooperação, não em força bruta. E essa cooperação funciona. Mesmo sendo capazes de capturar e abater gnus adultos, eles sabem que a chance está no mais frágil do grupo. A mãe percebe o perigo e luta com tudo o que tem. Avança, chuta, enfrenta o impossível para proteger o seu pequeno. Mas a natureza selvagem não perdoa, e dessa vez a força da matilha prevalece. É um lembrete duro, mas verdadeiro. Na savana, cada vida depende da outra. A morte de um alimenta muitos, e é desse ciclo, por mais cruel que pareça, que nasce o equilíbrio que sustenta todo o ecossistema. Com orelhas grandes, corpo leve e patas longas, foram moldados para correr por quilômetros sem desistir. A taxa de sucesso nas caçadas chega a superar a dos leões, e mesmo assim, sua luta pela sobrevivência não termina na caça. Nas savanas, eles precisam competir com predadores maiores. Leões e hienas frequentemente os seguem, roubam suas presas e até atacam seus filhotes. Mas apesar disso, o cão selvagem persiste. Sua força está no grupo, na união. Onde um recua, o outro avança. E é assim que, geração após geração, eles continuam desafiando as probabilidades, provando que na natureza, inteligência e cooperação são armas tão poderosas quanto garras e presas. Enquanto isso, a milhares de quilômetros dali, em outro continente, um parente distante segue uma estratégia bem diferente. De pernas longas e focinho fino, ele se move com elegância, quase em silêncio. Sua aparência curiosa, metade lobo, metade cervo, é o resultado de milhões de anos de adaptação a esse ambiente vasto e irregular. As pernas alongadas não são um acaso. Permitem enxergar acima da vegetação alta e se deslocar com agilidade entre os campos e arbustos.
Mas, ao contrário dos cães selvagens africanos, o lobo-guará é um solitário por natureza. Ele não caça em grupo, não precisa de emboscadas nem de perseguições longas. Prefere vagar sozinho, marcando o território e aproveitando o que o cerrado oferece em abundância. Seu cardápio é variado. Pequenos roedores, aves, insetos e até pequenos mamíferos. Seus dentes longos e afiados revelam o lado carnívoro, mas o jeito como se alimenta é quase delicado. Ele mastiga devagar, observa o entorno, como se cada refeição fosse também um momento de atenção e cautela. No cerrado, a vida segue em outro ritmo, e até a predação do canídeo parece acontecer em meio a uma calmaria natural. E, claro, há também a lobeira, o fruto que se tornou inseparável de sua história. O nome da planta vem justamente dele. Quando o lobo-guará se alimenta da fruta, ajuda a dispersar suas sementes, garantindo que novas lobeiras nasçam. É uma parceria ecológica perfeita. Um lembrete de que aqui, cada espécie carrega um papel essencial. Mas o lobo-guará é mais do que uma peça do equilíbrio ecológico. Ele é um símbolo nacional, um ícone da savana brasileira. Representa a beleza discreta e a resistência de um bioma que sobrevive sob condições extremas, secas prolongadas, incêndios naturais e a pressão humana. Assim como o leão é o emblema da savana africana, o lobo-guará é o guardião do cerrado. Enquanto o leão impõe respeito pela força e pelo rugido, o guará inspira pelo silêncio e pela serenidade. Sua imagem, muitas vezes associada à solidão, esconde um equilíbrio raro, o de um animal que vive em harmonia com o ambiente. Ele não precisa dominar o território, basta compreendê-lo. E é justamente isso que o torna tão especial. Em um mundo de extremos, o lobo-guará é a prova de que a sobrevivência também pode vir da calma, da flexibilidade e da coexistência. Entre os predadores da África, poucos despertam tanta admiração quanto os felinos. Cada espécie carrega uma forma diferente de vencer os desafios do mesmo ambiente. E nenhuma delas representa melhor a ideia de poder do que o leão. Os leões são exceção entre os grandes felinos. Preferem a vida em grupo. Essa união é o que os torna tão bem-sucedidos. As fêmeas caçam juntas, se organizam com precisão, e cada uma sabe o momento exato de agir. Já os machos patrulham o território, afastam invasores e defendem os filhotes. Não é apenas força, é trabalho em equipe, disciplina e hierarquia.
E apesar de parecerem invencíveis, nem sempre o sucesso é garantido. Muitas caçadas falham e o custo da sobrevivência é alto. Ainda assim, o leão mantém seu posto simbólico, não como um rei por título, mas por respeito conquistado a cada desafio vencido. Mais adiante, outro felino segue um caminho completamente diferente. A chita, ou guepardo, é o oposto do leão em quase tudo. Vive sozinha ou em pequenos grupos, raramente enfrenta de frente. Seu corpo é feito para uma única coisa: velocidade. É o animal terrestre mais rápido do planeta, capaz de atingir marcas que parecem impossíveis. A caçada da chita é um risco calculado. Ela se aproxima discretamente, mede a distância, escolhe o alvo e então explode em movimento. Cada segundo conta. Se errar, o cansaço a vence. Se acertar, precisa comer depressa antes que os abutres ou hienas roubem o prêmio. A chita alcança o alvo. E cada mordida é apressada. A qualquer instante, outros predadores podem surgir. Mas a força que tira uma vida é a mesma que garante a próxima. Assim, a savana respira, em um ciclo eterno de perda e renascimento. Enquanto isso, há quem prefira a discrição à exibição. O leopardo passa quase despercebido, mesmo estando por toda parte. É um caçador solitário, meticuloso e talvez o mais adaptável de todos. De dia ou de noite, na mata ou no campo aberto, ele observa em silêncio. Um movimento errado pode ser a diferença entre a fome e a sobrevivência. Quando ataca, é rápido e preciso. Depois, leva a presa para o alto das árvores, longe de qualquer competidor. Ali, entre os galhos, se alimenta em paz. Nenhum outro felino combina tão bem força, agilidade e estratégia. Três espécies, três maneiras de prosperar em um mesmo território. O leão impõe respeito pela união, a chita pela velocidade, o leopardo pela inteligência. Cada um, à sua maneira, é a expressão perfeita do equilíbrio entre instinto e adaptação. No cerrado, o posto de predador supremo pertence à onça pintada. Forte, silenciosa e paciente, ela é a caçadora que representa o auge da adaptação nesse ecossistema. Assim como o leopardo africano, com quem muitas vezes é confundida, a onça domina tanto o solo quanto as árvores. Pode subir em galhos para descansar, vigiar o entorno ou surpreender uma presa. Mas, enquanto o leopardo depende da agilidade e da furtividade para vencer, a onça confia na força bruta. Um único golpe de suas mandíbulas é capaz de atravessar o crânio de um animal de médio porte. E há uma diferença que revela muito sobre o ambiente em que cada uma vive. O leopardo evita a água. Já a onça é uma nadadora nata, uma das melhores entre todos os felinos. Mesmo num bioma marcado por longas secas, os rios, veredas e lagoas do cerrado fazem parte de sua rotina.
ela cruza margens, mergulha e caça até dentro d'água, onde peixes e jacarés também entram em seu cardápio. Em regiões do Cerrado com propriedades rurais, moradores convivem com o medo da onça-pintada. Este grande felino, caçador por instinto, às vezes ataca o gado, despertando um misto de medo e respeito. Entre a necessidade de proteger os rebanhos e a força da predadora, surge um conflito antigo. Caçadas e abates por retaliação na década de 1990 reduziram sua população em cerca de 25%. E hoje, essa subpopulação está ameaçada de extinção na savana brasileira. No Cerrado, ela não precisa correr longas distâncias. Prefere esperar, observando, até que a oportunidade apareça. O ataque é rápido, preciso, quase invisível. Entre matas de galeria e campos abertos, é o predador que impõe respeito, não pelo tamanho das manadas que enfrenta, mas pela inteligência com que se adapta a cada ambiente. A onça-pintada é o reflexo da própria savana brasileira, discreta, resistente e indispensável ao equilíbrio do bioma. Onde ela vive, o ecossistema está saudável. Onde desaparece, algo está fora de ordem. Além da onça-pintada, o Cerrado é lar de diversos felinos, cada um desempenhando um papel crucial na vida da savana. A onça parda, solitária e poderosa, patrulha amplas áreas em busca de presas, evitando o contato humano, mas impondo respeito como um predador de topo. A jaguatirica, com sua pelagem manchada e olhar penetrante, se move ágil entre árvores e arbustos, caçando pequenos mamíferos e aves, mantendo o equilíbrio do ecossistema. Já o gato mourisco, discreto e veloz, percorre a vegetação rasteira, cumprindo silenciosamente seu papel de caçador. Mas todos esses felinos enfrentam o mesmo desafio: sobreviver em um cerrado cada vez mais fragmentado. Entre cercas, fogo e desmatamento, seguem como símbolos da luta por equilíbrio entre o homem e a natureza. E já que estamos viajando juntos por esses dois mundos fascinantes, fica aqui um convite. Se você está gostando dessa jornada, curta este vídeo e inscreva-se no canal Conexão Terra. Temos outros documentários que exploram lugares incríveis, histórias que a natureza ainda sussurra e que merecem ser ouvidas. Deixe seu comentário dizendo qual momento até agora mais te surpreendeu. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a força das savanas e continue explorando nosso conteúdo. Voltamos ao continente africano, onde o cenário muda, mas a lógica da vida permanece a mesma: adaptação e equilíbrio. Aqui, cada espécie, grande ou pequena, tem um papel na engrenagem que mantém a savana viva. E entre os protagonistas desse sistema estão os gigantes que moldam a paisagem com seus passos, os verdadeiros engenheiros da natureza.
Na África, o peso da vida se mede em toneladas. Nenhum outro ambiente concentra tantos gigantes quanto a savana africana. Entre eles, o elefante africano é soberano. Com suas presas imponentes e um cérebro que guarda memórias profundas, ele é mais do que força. É um arquiteto do ecossistema. Por onde passa, abre trilhas, derruba árvores, escava o solo em busca de água e cria poças que viram oásis para centenas de espécies. Cada passo de um elefante muda a paisagem. Sem eles, a savana simplesmente não seria a mesma. Ao lado dos elefantes, búfalos, zebras, girafas e rinocerontes também cumprem papéis essenciais na savana. Movendo-se em grupos e migrando por longas distâncias em busca de pastos, espalham sementes, regeneram a vegetação e mantêm o ciclo da vida em constante movimento. O som dos cascos e o ritmo das manadas formam a verdadeira pulsação da savana, um compasso que conecta todas as espécies. Cada passo deixa um rastro de vida. Sem esses gigantes, a savana seria um lugar mais silencioso, vazio e muito menos vibrante. No cerrado, a força se disfarça em silêncio. Antas, veados campeiros, emas e tamanduás bandeira cumprem funções tão vitais quanto as dos colossos africanos. A anta, maior mamífero terrestre da América do Sul, percorre trilhas entre veredas e matas de galeria, espalhando sementes por onde passa. Cada fruto que ela come pode dar origem a uma nova árvore. É uma jardineira discreta, mas essencial. A ema, com sua postura altiva e passos firmes, é uma das sentinelas do cerrado. Seus olhos vigiam o horizonte e suas crias caminham sob o mesmo sol que molda essa terra. E o tamanduá-bandeira, com suas garras poderosas, abre os formigueiros e cupinzeiros que oxigenam o solo e alimentam dezenas de outras espécies. Juntos, esses animais mantêm o cerrado respirando. Não vivem em manadas imensas, mas em pequenos grupos, espalhados por um território vasto e frágil. Cada um, à sua maneira, é uma engrenagem de um sistema que depende de equilíbrio, um equilíbrio que vive sob ameaça. O cerrado desaparece em silêncio. É o segundo maior bioma do Brasil e a savana mais biodiversa do planeta. Chamado de berço das águas, ele abriga nascentes que alimentam rios responsáveis por sustentar boa parte do país e até a floresta amazônica. Mas esse berço está secando.
Todos os anos, milhares de hectares são queimados ou transformados em pasto e lavoura. O que antes era o lar de milhares de espécies, agora dá lugar a plantações, tratores e fogo. Os animais sem espaço atravessam estradas, invadem fazendas, buscam água e alimento onde antes estavam suas casas. Mas cada área perdida representa mais do que árvores derrubadas. É a quebra de um ciclo, o desaparecimento de vozes, de espécies e de histórias que levaram milhões de anos para existir. Durante toda essa jornada, vimos que o espetáculo da natureza pode assumir muitas formas. Na África, ele se revela em grandes dimensões. Manadas que atravessam o horizonte, rugidos que ecoam pelo vento, sombras que se movem com majestade sobre o solo. No Brasil, o mesmo espetáculo acontece em silêncio. Escondido sob o capim, dentro das veredas, no voo de um beija-flor que fertiliza flores invisíveis ao olhar apressado. À primeira vista, a savana africana parece vencer o duelo. Ela é o retrato clássico da vida selvagem. Imponente, grandiosa, fotogênica. Mas basta olhar mais fundo para perceber que a verdadeira riqueza não está apenas no que se vê, mas no que se mantém vivo. E nesse ponto, o Cerrado brasileiro revela sua força silenciosa. Na África, a vida se move. No Cerrado, a vida resiste. E é dessa diferença que nasce a semelhança, o mesmo esforço de continuar existindo. Duas terras distantes, unidas por um mesmo dilema. Até onde a vida consegue se adaptar à velocidade do homem? Ainda assim, há esperança. Em cada continente, há quem lute para proteger o que resta. Salvar uma savana é preservar o equilíbrio que mantém o planeta vivo. Afinal, a chuva que cai na África e a nascente que brota no Cerrado fazem parte do mesmo ciclo, o da Terra. E é nesse ponto que o duelo deixa de existir. Não há campeões, porque não há competição. Há complementos. A savana africana mostra a grandiosidade da vida em movimento. O Cerrado, a complexidade da vida em silêncio. Uma ensina a olhar para fora, a outra ensina a olhar para dentro. E juntas, revelam que a verdadeira riqueza da natureza está justamente em sua diversidade, em como cada forma de vida encontra um jeito único de continuar existindo. Se tirarmos os nomes e as fronteiras, resta apenas o que realmente importa, a natureza persistindo. E talvez, no fim, a resposta para este duelo de savanas seja simples. Vencer é continuar existindo. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se este documentário te inspirou, compartilhe.
Cada visualização, cada comentário, ajuda a manter viva a mensagem que une todas as savanas, a de que preservar é existir. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal Conexão Terra e continue explorando conosco as histórias que a natureza ainda tem para contar. Porque no fim, proteger o planeta é proteger a nós mesmos.